Olá, seja bem-vindo ao ADM Entrevista. Hoje nós vamos conversar com José Pastore, professor de Relações do Trabalho da Universidade de São Paulo e um dos maiores especialistas em questões trabalhistas do Brasil. Boa tarde, professor. Qual a opinião do senhor com relação à reforma trabalhista? Foi um grande passo? A reforma trabalhista aprovada pelo Brasil este ano, ela era necessária, porque a CLT, desde 1943, ela desempenhou um importante papel para proteger os trabalhadores, mas ela estava muito defasada em função das mudanças tecnológicas que ocorreram ao longo de todo esse tempo. A lei nova veio modernizar as relações do trabalho. Eu acho que 2017 é um ano histórico nesse sentido. Quais são os principais pontos positivos dessa reforma que passou pelo Congresso? Olha, a espinha dorsal dessa reforma é o fortalecimento da liberdade entre empregados e empregadores. Isso significa que empregados e empregadores podem acertar aquilo que é mais significativo, mais útil para si mesmo, né? E aquilo que eles acertarem vai valer mais do que a própria CLT. Porém, se eles não quiserem negociar, eles vão continuar com a proteção da CLT. Portanto, é uma liberdade com proteção. Pode ocorrer um certo perigo de alguns empregadores abusarem dessa relação e os empregados, por não terem instrução, muitas vezes, ficarem submetidos a um acordo que seja abusivo, por exemplo? Bem, a negociação da maioria dos direitos que a lei nova está abrindo agora é uma negociação coletiva, ou seja, é uma negociação que é realizada pelo sindicato laboral com a empresa ou com o sindicato das empresas. Portanto, os empregados eles têm a proteção dos sindicatos laborais, né? E ultimamente os sindicatos têm mostrado uma razoável competência para poder negociar nesse campo, tanto que, apesar dessa enorme recessão pela qual o país passa, eles sempre conseguiram reajustes salariais iguais ou superior à inflação. Por que existe tanta resistência, professor, e tanta insistência nesse discurso de retirada de direitos? Bem, eu acho que há muita desinformação ainda. A lei é nova, ela nem entrou em vigor, vai entrar dia 13 de novembro, e precisa ficar claro que os empregados não perderam nenhum direito, tanto que a CLT continua protegendo da mesma maneira que ela protegia antes, apenas abriu para os empregados e para os empregadores a possibilidade de eles negociarem diferentemente daquilo que está na CLT. Os administradores terão um papel muito importante aqui no esclarecimento dos empregados e dos empregadores. Eu insisto na questão dos empregadores, porque tenho recomendado a eles nada de revanchismo numa hora desta, porque tentar abusar numa hora desta pode levar o Congresso Nacional, que aprovou essa lei, a aprovar uma outra lei e ocasionar um retrocesso no país. O senhor vai fazer uma palestra agora sobre relações do trabalho e o senhor é professor de relações do trabalho. Quais são os principais pontos que o senhor vai abordar aqui na palestra? Em primeiro lugar, deixar bem claro quais são os direitos que estão sujeitos a essa liberdade de negociação que vai prevalecer sobre a lei. Isso é muito importante. Em segundo lugar, esclarecer bem mudanças que foram determinadas pela lei na área do processo trabalhista, do processo judicial. Aí há várias regras novas que eu acredito os administradores precisarão conhecer. Por exemplo, daqui para frente, haverá responsabilidade recíproca no processo trabalhista. Isso significa que sempre a parte que perde paga as despesas da parte que ganha. De tal forma que se uma parte entrar com pedidos, vamos supor, 10 pedidos e ganhar 3, ela terá que arcar com as despesas de 7 da parte que ganhou. E a parte que ganhou arcará com despesas de 3 daquilo que o primeiro ganhou. Então, são detalhes que, penso eu, o administrador vai entender muito bem e vai agir bem no seu dia a dia do trabalho atual. A reforma é boa para os administradores também? Sim, a reforma é boa porque os administradores terão uma grande responsabilidade agora na condução do relacionamento entre empregados e empregadores com a nova lei.
Muitos deles atuam no setor de recursos humanos, outros atuam no setor de administração de pessoal, outros atuam na área da produção, da administração da produção, outros na área de organização da empresa. Tudo isso aqui está relacionado com o trabalho. E ele poderá emprestar uma colaboração muito preciosa para o Brasil, na medida em que eles compreenderem bem esta lei e tornarem ela bem clara para os empregados, para gerar um conforto a eles, não é? Eles precisam ter conforto. Afinal de contas, a lei não está revogando nenhum direito, está conservando todos e apenas abrindo a possibilidade de negociar coisas diferentes que estão na lei atual. Muito obrigada, professor, pela sua entrevista. É uma honra tê-lo aqui no CFA Play.